Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Acabou o campeonato. Ninguém nos avisou, o campeonato acabou, o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro, o Flamengo entregou o campeonato para o Palmeiras, o campeonato acabava no dia 21 de setembro e estávamos mal informados. Achávamos que o campeonato era de 38 rodadas, mas a princípio, então, é de 23 rodadas. Você vai entender o porquê eu tô falando isso. Vamos passar pelo jogo de ontem e eu quero considerar três coisas, perdão. Duas delas passam diretamente pelo jogo. E uma pelo Flamengo de hoje e pode ser o Flamengo daqui a algumas semanas, tá? Em relação ao jogo de ontem, que na minha opinião, embora o Flamengo tenha oportunidades, poderia ter vencido. A gente poderia estar falando de uma vitória do Flamengo. Caramba, o primeiro tempo foi muito abaixo. A dificuldade para o Flamengo conseguir gerar jogo saindo de trás e chegar até o meio de campo foi muito grande e desproporcional àquilo que a gente já tem, né, acompanhado do Flamengo. E outra, sobre o Rossi. Não é a primeira vez, não é, isso já aconteceu. Você lembra de uma fala do Pedro Raul sobre o Rossi? Eu vou te lembrar. Vamos falar do Pedro Raul. Eu tinha visto alguns vídeos do Rossi que ele saía, mas parava. Então, tem que atacar. Eu ataquei bem a bola também, ela veio na altura certa e fui feliz ali fazendo o gol. E ontem, cara, se a gente analisa tecnicamente a jogada, é exatamente o que o Pedro Raul acabou narrando. Cruzamento aberto, ele não vai, aí não vai, fica no meio do caminho. O cabeceio foi muito bom do Ryan. Muito bom. Mas de qualquer forma, cara, é aquele, ou não vai e não fica no meio do caminho. Então, assim, o que os adversários começam a entender? Vamos fazer uma cobrança mais aberta, a gente só tira o peso da bola, enquanto ela vai navegar, ele vai ficar naquela, o posicionamento, cara, é um alerta grande, hein? Isso aí é um alerta grande, porque já tá sendo reincidente, né? O goleiro tecnicamente tá naquela e o adversário começa a estudar, perceber as características, a cobrança, qual é a cobrança que tem que fazer? Você tira o peso, então. Porque ela vai navegar, mas não precisa nem de ser aquela fechada, rasante. Pode ser aquela mais aberta. O Pedro Raul havia falado e ontem passou por isso. E outra, que passa, né, do Flamengo, do jogo de ontem, mas, cara, se o Flamengo chega numa semifinal de Copa Libertadores, o Flamengo vai ter que poupar. Vai ser inevitável. Se o poupar vira sinônimo de falta de competitividade e, consequentemente, não conseguir o êxito no resultado, então fica difícil. Então vai ficar difícil. O time que o Flamengo vai a campo ontem é um Flamengo bem modificado, mas se a gente analisa jogador por jogador, cara, esse time ele tem que ter condição de vencer uma partida. Embora tenha a questão do entrosamento, de peças que estão a se encaixar e tal, tem que ter condição. Tem que ter condição. Se não tem condição, tem alguma coisa errada. É clássico, ok, do outro lado tem um adversário, mas esse time tem que competir, ele tem que conseguir competir, até mesmo pros jogadores, que vai ser necessário. O jogador vai ter que ir, na tal semana não vai poder jogar, é véspera de uma semifinal, é véspera de uma decisão, enfim, vai precisar rodar. E é pra isso que fala-se do elenco, pra isso que se qualifica o elenco. Tem que, porque se só o time titular é capaz, então não dá pra competir. Tem que vencer. Tem que buscar competir, jogar bem, ter soluções, né? E aí, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Eu faço questão de deixar a tabela aqui, tá? A tabela ela vai ficar aqui até o final do vídeo. Porque a gente precisa trazer as argumentações e a tabela do lado. Cara, você entra na internet, o Flamengo perdeu o campeonato ontem. Eu não sabia que a não vitória ontem ela impactaria já no decreto. Eu não sabia, pô. Se eu soubesse, eu teria me preparado para gritar é campeão, então. Porque se o Flamengo ontem ele não vence, ele não é mais campeão, se ele vence, ele seria campeão? Aí o cara falou, não, porque ainda faltam 15 jogos. Então, alguém acha, em sã consciência, que a consciência já foi lá pra casa do cacete há muito tempo, de uma galera, que o Flamengo vai, da 23ª rodada até a 38ª, não vai tropeçar mais. Vai ganhar todos os jogos. Ou alguém acha que o Palmeiras, que ficou possante. O Palmeiras, pra uma galera, virou a máquina, ao viver de imponente, vai vencer da 23ª à 38ª. Ah, soubesse disso, então, meu irmão,
Era time reserva contra o Estudiantes, time titular contra o Vasco todo, pô. Não sabia que era tão... E aí tu não precisa nem procurar. Não há necessidade de procurar. Acabou o Campeonato do Flamengo. Esquece. Flamengo abdicou do título pelo 5º ano seguido ao perder 4 pontos para Vasco e pro Grêmio. Acabou, galera, esquece. São 6 pontos irrecuperáveis. Claro, né? Já foi, já era. Acabou o brasileiro. Acabou lá. O brasileiro acabou ontem. Acho que o Flamengo não fica mais nem em segundo. Por quê? Mas a tabela ela vai ficar aqui. O vídeo todo. Acabou, pô. Não fica nem em segundo mais. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro hoje. É melhor aceitar. Não precisa procurar. É só você entrar na internet. Não precisa procurar. Flamengo perdeu o campeonato hoje. Não se pode respeitar o campeonato desse jeito. Felipe mandou o brasileiro pra casa do caramba. Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro e será roubado na Libertadores. Só um cabaço pouparia hoje. Isso se lhe faltasse um líder para mandar. Pra mim, o Flamengo perdeu o campeonato hoje. Não é nem questão de pontuação, mas pela falta de atitude e covardia. Parabéns, Felipe. Entregou Libertadores e Brasileiro pro Palmeiras. Libertadores também tá entregue, hein? Tá tudo entregue já. O Palmeiras, eu não sabia dessa do Palmeiras. Essa é a diferença do Abel. Ele consegue se reinventar na temporada. O Abel se reinventa na temporada. O negócio é o Palmeiras agora. Com esse empate, o Flamengo praticamente entregou o título na mão do Palmeiras. 23ª rodada. Flamengo entregou o Brasileirão hoje. Esquece. Calma. Se a galera acompanhasse, por exemplo, sabe o Flamengo que deu de 8 no Vitória? Sabe? Você sabe o que aconteceu entre Vitória e Palmeiras? Tá aqui. Sabe o Flamengo que vence Rogério Ceni, que vence Bahia toda hora? Tu sabe o que aconteceu com Palmeiras e Bahia? E clássico. O Flamengo ele é muito melhor que o Vasco. O Palmeiras ele é muito melhor que o Corinthians. O que aconteceu Palmeiras e Corinthians? Palmeiras em casa não tropeça contra aquele Botafogo todo... Aquele Botafogo que o Flamengo atropelou na decisão. Atropelou. Todo... Olha o que acontece com o Palmeiras. Sabe qual é? Acabou o Flamengo do Felipe Luiz. Nesse dia de hoje entregou o brasileiro pro Palmeiras. Flamengo entregou o título nas mãos do Palmeiras. O Flamengo entregou o campeonato hoje e o Palmeiras não vai cometer os erros que esse anêmico do Felipe Luiz comete. Ué, o Palmeiras tem 22 jogos, por que ele não tem 66 pontos? Se o Palmeiras não comete erros. Se você olhar, a cada mês o Palmeiras tem no mínimo um tropeço. Esse mês de setembro ainda não teve, mas esse mês de setembro ainda não acabou. E esse mês de setembro ainda tem a questão da data FIFA. Só no mês passado, já tiveram 2. Só no mês passado, há pouquíssimas semanas atrás. Empate com o Corinthians, tem empate com Vitória, tem empate com o Mirassol. Sabe aquele Mirassol difícil que o Flamengo venceu por 2-1 no Maracanã? O Palmeiras não conseguiu vencer, ele empatou. E o Cruzeiro que o Flamengo perdeu? E o Palmeiras? Pô, o Palmeiras? Porque o Palmeiras... Não, o Palmeiras também perdeu. E no confronto direto, que é o mais importante? Um amasso do Palmeiras, né? Palmeiras, pô, um amasso. Acabou o campeonato, né? O Flamengo ganhou o Palmeiras. E tem um confronto direto. Cara, vou falar pra vocês, é conflitante conviver com algumas... É conflitante. Porque alguns anos atrás, a gente convivia estar 10 pontos atrás e a gente acreditava no título. E a gente confiava que poderia ser campeão. 10 pontos atrás. Hoje, você é líder, você tem o melhor ataque, você tem a melhor defesa, você tem o melhor futebol, você tá na frente, você tem um confronto direto, que o histórico é favorecido a você, mas acabou, entregou o Palmeiras. Cara, me perdoa. O conflito de ideia, não tem como. Não consigo me adaptar a isso. Grande abraço, tamo junto e saudações rubro-negras.